E aí, Peri, boa tarde, tudo bem? Obrigado aí por ter aceito o convite, obrigado aí por entrar no horário, obrigado pela dica aí do fone de ouvido, só agradecimentos. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bom, o Peri eu acho que dispensa apresentações, né, Peri? Advogado, atuante no mercado de seguros, eu gosto de apresentar sempre você, Peri, como um advogado que sempre anda ao meu lado, um bom amigo dos negócios, um cara que sempre aceita o desafio com a gente, né? Aí a gente está sempre nessa luta aí, buscando inovação e tudo mais. E aí, Peri, a gente tem conversado bastante aí nos últimos tempos, e aí surgiu essa discussão aqui que a gente resolveu trazer. A gente conversa muito entre nós, né? Eu acho que a ideia foi trazer aqui para uma live até para saber a opinião, né, das pessoas, se a gente está, como eu diria, né, se a gente está devaneando muito ou é verdade, né? Essa questão da defesa, né, de olhar aí para a questão do funcionalismo, do gestor público, né? Então, mais uma vez, obrigado aí, Peri. Seja bem-vindo aí, você e todos que estão aqui com a gente. Obrigado, Márcio. Saudação a todos que nos assistem. Eu acho que é importante a gente deixar bem claro, né, Márcio, que esse bate-papo na verdade, uma ampliação de algumas conversas que a gente vem tendo há algum tempo, né? Tu com a tua perspectiva de anos de segurador, de subscritor de riscos, e eu trazendo um pouquinho das preocupações da advocacia, que a gente tem visto, medos, preocupações em geral, né? Como a gente até antecipando para o nosso público, por que nós estamos aqui? Existe um certo consenso para quem atua perante a administração pública nas mais diversas áreas, né? Tudo que afeta uma licença, um alvará, uma licitação, uma concorrência pública, existe um espectro, uma cultura, um sentimento assim, de desconfiança no geral no que toca à administração. Talvez tenha algo de preconceito, mas existe isso e por conseguinte a gente percebe, isso é consenso entre muitos colegas advogados que atuam na área administrativa, do direito público, pegando servidores, pegando direito ambiental, pegando licitações, enfim, todas as questões do direito que interagem com o poder público, é de que há uma certa compreensão de que o servidor público, às vezes, ou muitas vezes, para ser mais exato, se sente desamparado, né? Desamparado em que sentido? Tem que tomar certas decisões, tem que assinar certos documentos, tem que conceder certas autorizações, tem que fazer pagamentos para prestadores de serviço e assim por diante, mas o faz com medo, com receio de que no futuro possa vir a ser demandado, sofrer alguma preocupação, seja perante o órgão, o controle interno, um processo administrativo, disciplinar, ou então envolvendo o Ministério Público, envolvendo o Tribunal de Contas, e quando a gente fala em servidor aqui, é servidor lato sensu, né? Serve para agentes públicos, servidores de carreira, concursados, ou aqueles que têm mandato, e assim, e por vezes fica nessa situação de receio, porque se tiver que responder a um determinado processo, tem todo o custo envolvido de contratar advogado, de ter que ter um assistente técnico, nomear um perito, e esse aí, via de regra, quando ele é demandado pessoalmente, no CPF, como a gente gosta de referir, não existe uma previsão categórica de que o Estado irá, a Defensoria Pública ou a Procuradoria do Estado, do município ou federal, não é própria dessas carreiras defender diretamente o servidor, e às vezes ele tem que recair com uma defesa própria. E aí o medo, né? E o medo que há um certo consenso também de que gera um engessamento da administração pública. Às vezes as coisas não fluem, são morosas, pelo receio
de cometer um erro, pelo receio de liberar algo que afronte um princípio da moralidade, um princípio vinculado à improbidade administrativa e assim por diante. E aí a questão, né? Eu estou devolvendo agora a pergunta, Márcio. Há mecanismo para atenuar esta dor, este receio por parte dos servidores públicos? Peri, olha só, quando a gente olhar a estrutura do seguro, né? A gente pegar o seguro de D&O, por exemplo. D&O, você tem a pólice, você tem a possibilidade, né, de vender a pólice de D&O, né, para a entidade pública e tudo mais. Então, você tem essa possibilidade, já existe algumas apólices para garantir isso, tá certo? Mas essa garantia, ela vai sempre em nome da pessoa jurídica, defendendo o gestor público ali. Se a gente também for pegar a parte que agora vai ter muito investimento, se tudo der certo, é 2025, né? Infraestrutura e todo esse aspecto, né? Então a gente participa e a gente já vê muito assim, DENIT e outros órgãos participando da pólice, falam, não, eu quero ser consegurado na pólice, porque se a gente for envolvido num processo... Então a gente já tem algumas ferramentas, de certa forma, que a gente garante a responsabilidade civil dele, seja subsidiária, seja objetiva, seja ele como um patrocinador ou investidor ou dono de um projeto, de uma obra, né? E aí você tem as economias mistas aí, né? Que tem mais de 50% ou menos de 50%, até na própria legislação aí do agente público, do servidor público tem a previsão legal para isso. Então, você, de certa forma, a gente consegue amparar e o mercado ampara isso, né? Mas, assim, Peri, o que a gente vem debatendo e discutindo é realmente essa dor, né? Essa dor aí do CPF, né? Eu tenho muitos amigos e conhecidos que atuam no setor, que são ou agentes ou funcionários que já me procuraram com essa dúvida. Eu acho que daí que surgiu a nossa discussão e a nossa busca por soluções, né, Peri? Diante dessas conversas com os colegas que atuam nesse setor, a demanda é muito grande. Fala, pô, mas e eu? Eu no individual, tem um grande filho de um amigo nosso, que eu não vou citar o nome aqui, que tem uma função grande dentro da Procuradoria, dentro do Estado do Rio de Janeiro, que ligou para a gente e falou, olha, eu queria uma solução. Ele tem até uma pólice lá de D&O para cobrir até certo limite, né? Mas e ele, né? E ele? Quando o custo de defesa dele. Eu acho que esse é o debate aqui, né, Peri? Ô, Márcio, olha só, quando nós combinamos de fazer esse bate-papo, uma questão que ficou combinada é que a gente ampliaria esse debate para além do setor segurador, né? E a gente tem assistindo aqui, ou vai assistir depois o que ficar gravado, muitos colegas da área que não atuam diretamente com seguros. Então, eu acho que é importante a gente deixar claro o que compreende um seguro envolvendo custos de defesa. Que modalidade é essa? Como é que isso apareceria? Bom ponto, Peri, bom ponto. Normalmente, os seguros de responsabilidade civil como um todo, né, que garante o dano ao terceiro, né, aquele ato involuntário, lembrando sempre que o ato tem que ser involuntário, né, Peri? Aquele ato doloso e tal já não teria essa cobertura, mas o ato doloso dentro do seguro de responsabilidade civil, ele tem cobertura sim em alguns momentos, né? Mas isso seria até assunto para um outro caminho, para um outro debate. Mas o ato doloso dentro do seguro de responsabilidade civil, que ampara o dano a terceiro, sim, tem cobertura. Então, hoje, o modelo padrão ele tem que comprar uma pólice de responsabilidade civil, seja ela responsabilidade civil geral, seja ela responsabilidade civil profissional, né? Seja ela a responsabilidade civil que a gente chama do administrador, do D&O, né? Tem o custo de defesa, ele está incluído ali, ele faz parte disso, então você compra um seguro de responsabilidade civil e você tem como cobertura, como um benefício, o custo de defesa, que em alguns momentos, em algumas situações, você pode ter isso coberto na pólice ou negociado de forma apartada. A gente vê em algumas atividades, como de médicos e tudo mais, que o modelo de custo de defesa ele tem uma outra dinâmica, né? Porque o custo de defesa ele não está só no momento que você tem essa ação civil, né? Você está discutindo isso civilmente,
mas você tem aquela questão da discussão mais técnica, né? O médico, por exemplo, que ele está no conselho de medicina ou advogado numa OAB, aí você pode até falar melhor como é que funciona essa defesa, e não é só o custo de defesa do advogado também, né? Você tem a questão do perito, tudo mais. Então, assim, o grande bate-papo, e bem lembrado por ti, é a gente difundir isso, né? Colocar isso, claro, como que a gente pode trazer o custo de defesa e como ele pode ser adquirido. E, assim, e até fazendo um comparativo no exterior, né? Que a gente já está buscando, né, Peri? Soluções lá fora para trazer realmente o custo de defesa de uma forma standalone, que a gente chama, né? E assim, um ponto que aí você já é mestre nisso, né, em várias áreas, mas essa, eu acho que você é a faixa preta na questão do ambiental, né, Peri? Que a gente tem discutido muito a questão da multa, cobertura da multa, e até onde o custo de defesa ele é importante no sentido de defender da multa, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena você explicar para a gente um pouco desse custo de defesa, da multa, esse mecanismo que o seguro pode amparar. Eu acho que esse ponto é importante, né? A gente fala um pouquinho sobre a multa e alguma coisa de ambiental, mas eu acho importante chamar a atenção quando a gente está discutindo um seguro para proteção e defesa do servidor público, né? O que está envolvido na vida, nos riscos de ser um servidor público. É interessante isso. Geralmente o pessoal entra para o serviço público buscando uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade. Aí vem aqui o Peri e o Márcio falar em riscos relacionados. Bom, eles existem. Né? Um risco de demissão, um risco de perda do cargo, de ser desligado, enfim, da administração pública, para usar um linguajar bem comum. Esse risco sempre existe. E é óbvio, né, Márcio, que a rigor, num primeiro momento, não haveria um seguro para perda de cargo, perda de função, demissão do serviço público. Pelo menos deve ter outras modalidades financeiras para gerir esse tipo de situação. Agora, aqui no particular, o que a gente vem se voltando é a possibilidade de um servidor, e isso é muito comum, né? Processo administrativo não, uma ação civil pública, por exemplo, movida pelo Ministério Público, por um ato de improbidade, por uma irregularidade na concessão de uma licença, uma irregularidade numa licitação, geralmente o Ministério Público coloca no polo passivo deste processo o município, o Estado, a União, ok, mas também coloca lá Márcio João Guerreiro, CPF número tal, né? Porque foi quem deu a autorização, foi quem assinou, foi quem assinou uma dispensa de licitação e etc. E todas essas questões. E aí vem a questão, saudando nosso amigo Noel Baratieri, aqui de Florianópolis, que é um grande administrativista, tá, Márcio? Eu tenho certeza que daqui a pouco ele vai fazer alguma contribuição importante, porque ele sabe desses receios que a gente vem falando. A questão é essa: amanhã depois um servidor público recebe um mandado de citação, né, intimado, foi convocado a responder um processo, e aí ou a própria administração oferece algum quadro, algum servidor para fazer essa defesa, ou, dependendo da complexidade, pode ser desejo dele constituir um advogado com maior calibre, digamos assim, naquela área específica do direito público, do direito administrativo. Mas aí sempre fica a situação, isso é caro, né? Sempre tem a ideia. Aliás, são dois estigmas equivocados, né, Márcio? Primeiro, de que contratar advogado é caro. Segundo, de que contratar seguros é caro. Deixa de ser caro, oneroso, na medida em que a gente consegue vislumbrar as vantagens de ter um bom, adequado profissional da advocacia, um bom médico, um bom odontólogo, um bom contabilista e assim por diante. Um bom corretor de seguros e assim por diante. E também um seguro que adequadamente compreenda essa necessidade. Porque o que me parece, né? A pessoa está lá, assinou um documento,
tudo dentro da lisura, não estou falando em dolo aqui não, Márcio, é muito ato de boa-fé, baseado em lei, baseado em jurisprudência, precedentes que avalizam determinado ato, mas daqui a 6 meses o Ministério Público, o Tribunal de Contas, ou seja quem for, os legitimados para contestar este ato, entra com uma ação. Entrar com uma ação é sinônimo de condenação? Não, não é. A gente sabe muito bem que não é. Agora, para o leigo, quem não está acostumado ao dia a dia de ter que responder um processo, é uma posição muito desconfortável, número 1, e número 2, é oneroso. E daí que vem a ideia, ter um instrumento de seguro que compreenda a eventualidade de amanhã ou depois eu ter que contratar um advogado. Um bom advogado numa causa envolvendo improbidade administrativa não vai cobrar menos do que 10 ou 15 mil reais para começar a fazer uma defesa, né? Que envolve questões complexas da administração pública, envolve o bem da vida, aliás, um bem da vida muito importante para aquele indivíduo, que é o emprego público, o cargo, a profissão, né? Que ele ocupa, que ele fez concurso, que ele se dedicou e assim por diante. Então, eu devolvendo de novo para ti a palavra, eu queria chamar a atenção dessa lógica dos seguros, né? Mediante uma contribuição módica, geralmente módica, dá-se uma proteção, uma garantia para que daqui a 3 anos, daqui a 3 meses, ou o que for, tendo que demandar uma contratação do advogado, dentro dos padrões de um contrato de seguro, é claro, né, dentro das previsões do risco delimitado no contrato de seguro, ter essa vantagem de ser reembolsado, né? Claro que também a situação envolve muitas questões para evoluir num produto com tais características, mas isso se apresentaria como uma vantagem nessa possibilidade. Eu te perguntaria, que em matéria de custo, o pessoal deve ter curiosidade, seguro é caro, até que dá o sinistro, né? Daí a gente vê, opa, que bom que eu tinha um seguro, é sempre assim a história, e ela é verdadeira. O que significaria, tu falaste agora há pouco sobre soluções lá fora, existe algum mercado que já possua algo parecido? Peri, olha só, seguro é caro, acho que qualquer serviço que você não usa, ou qualquer coisa que você compra e você não usa, ele acaba tendo esse conceito de caro, né? Então você vai falar, pô, eu compro seguro para usar. Não, você compra o seguro para se resguardar, né? E o seguro ele tem que trazer uma percepção que ele agrega valor. Enquanto ele não trouxer uma percepção que ele agrega valor, ele vai parecer caro. Então, o cara que tem um carro que é muito roubado, uma moto que é muito roubada, fazendo analogia por automóvel, moto, que a grande maioria é consumidor, cara, é barato. É barato você pagar 10%, 8% do valor do seguro de um carro que é roubado. E a probabilidade, o risco, isso fica barato. Se você perguntar para algumas profissões hoje se o seguro é caro, se você perguntar para um médico hoje se o seguro é caro, eu tenho certeza que ele vai falar para você que o seguro é barato. Porque o que ele paga, né? E a gente tem que pensar sempre na ideia do mutualismo, né? O que você paga de seguro e o que você pode acessar de serviços, né? Você mesmo diz aqui, com muita propriedade, eu quero escolher o advogado XYZ que vai custar tanto. Eu quero escolher o perito tal que vai me custar tanto. O seguro ele te traz isso de uma forma já precificada, que atuarialmente já está ali, já está nesse preço. Se é caro ou barato, aí caro e barato é sempre uma percepção, né? Eu comprar um vinho X é caro e o outro compra um gin. Então, caro e barato é uma questão de você ter a percepção se você vai usar ou vai se proteger. O que a gente está se propondo aqui é de trazer esse debate, trazer essa cultura, né? Lá fora, o seguro de responsabilidade civil, de uma forma geral, ele é muito, mas muito mais caro que no Brasil. Por quê? Cara, um advogado é muito caro. Lá no exterior, né, em alguns países, vamos pegar os Estados Unidos, cara, você vai numa rodovia, Estados Unidos, Canadá, você vai numa rodovia, tem placa de advogado, né, vendendo serviço. Aqui a gente não pode. Então, tem uma indústria da indenização. Então, lá é muito caro. Lá o seguro é muito caro. E olha que interessante, ninguém
ninguém lá sai sem ter um seguro de responsabilidade civil. Você não consegue trabalhar como numa banca de advogado, você não consegue fazer absolutamente nada se você não tem um seguro de responsabilidade civil. Aí vamos falar, pô, você está comparando Estados Unidos, você está comparando Europa, né, que são países, realmente, né, a Europa, a questão da litigação já não é tão grande como nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália, que são países mais litigantes e tal. Vamos pegar a Europa, então, que os nossos códigos, né, eles têm uma base no código, né, tradicionalmente europeu, né, se bem que o Código de Processo Civil ele tem uma pegada americana aí de common law, né, mas, enfim. O ponto é o seguinte, eu, particularmente, compro todo o seguro de responsabilidade civil que me entregam. Por quê? Se eu causar um dano a alguém, eu vou poder acessar, por exemplo, o Peri. Peri é meu amigo, meu advogado, mas assim, vai me cobrar e como ele é um advogado muito competente, eu vou ter que pagar. E assim, pô, se eu tiver um seguro, né, me ajudando a escolher e identificar o melhor advogado, né, participando, por quê? A seguradora, como advogado, ele acaba participando da sua defesa porque ele não tem o menor interesse que você seja condenado e vai te ajudar nessa defesa. Então, não tem, como eu diria, a seguradora ela não mede esforços para defender, né? Ou até para fazer um acordo. E lembrando, Peri, que você disse aqui, o prazo prescricional pode ser até de 5 anos, né? Então, eu estou lá no funcionalismo, eu me aposentei, estou vivendo minha vida, não quero mais saber disso. Pô, você tem que dormir 5 anos rezando para ninguém vir atrás de você, ou você é um cara muito comedido, que você fez a sua poupança ali, ou seu fundo, aí um dia alguém pode me acionar, então você tem aquela reserva que eu não acredito que as pessoas... Você pode tentar reserva lá, mas é para outras coisas, cara, você, sei lá, viajar, comprar um barco, um momento de saúde, não sei, enfim, cada um usa da forma como atende. E o seguro, você parte do mutualismo. Então, se cada um pagar uma quantia, que assim, o que a gente vem discutindo, Peri, e você participa disso, e é o nosso grande apoiador nesse tema, é como a gente cobra isso, né? Porque a gente também não quer que o funcionário público, que o gestor público, ou que qualquer outra pessoa que compra um seguro de erros de omissões, ou um seguro de custo de defesa, a gente não quer que ele tenha a sensação que isso é caro. A gente quer que ele tenha a sensação que isso ele está contribuindo dentro do mutualismo, aonde a seguradora tem que ter lucro? Tem que ter lucro. Mas, gente, se vocês pegarem um balanço, e a gente pode discutir isso qualquer dia desse, o lucro da seguradora no final do dia é muito baixo. A seguradora lucra 5%, 3%, quer dizer, o cara que vende outros tipos de produto no mercado lucra muito mais que uma seguradora que toma o risco e banca isso. Então, o conceito de dividir o risco, do mutualismo, de prestar o serviço, ele é um conceito... No Brasil, já existe no exterior extremamente difundido, com escritórios e bancas especializadas para fazer a defesa, e eu acho que é mais ou menos isso que a gente quer trazer e operar aqui, né, Peri? Não sei se eu me fiz claro. O Márcio, é importante essa tua batida na questão da atividade seguradora e como gestor do mútuo, do mutualismo, né? Porque chamando a atenção que é exatamente isso que permite, estou falando hipoteticamente, mas também não é errado o que eu vou falar, mas é claro que a relação entre prêmio e cobertura é uma questão mais complexa, mas... voltando no ponto, a minha preocupação muito mais é falar com o pessoal que não é da área técnica dos seguros, né? Então, a gente falava agora sobre a relação prêmio e cobertura. Bom, o que permite que prêmio seja barato, seja algo baixo, que caiba num orçamento, seja para qualquer tipo de seguro, e que em contrapartida ofereça uma proteção, uma cobertura, uma garantia de, por exemplo, 200 mil reais, né? O que permite que se pague 100, 200 reais por mês, mas tem uma proteção futura de 200 mil reais. Olha, eu estou especulando, mas olha, tem 200 mil reais para gastar com um advogado. Isso é uma tranquilidade enorme. Posso escolher alguém que eu tenho uma admiração, que é um profissional com alta reputação,
com anos de estudo, com anos de experiência. Eu admiro, eu sei que é caro, não cabe no meu bolso. Opa, mas se eu fizer essa contribuição via prêmio a um segurador que é mútuo, isso começa a ficar possível. Márcio, queria alguns pontos contigo, né? Sim, o segurador começa a aparecer como um parceiro do segurado servidor público, né? Inclusive, é óbvio que não vai indicar advogado, até porque tem uma proibição pela OAB de fazer esse tipo de nomeação de um advogado, né? Mas o segurador trará toda a tranquilidade para a pessoa, para o indivíduo, para o servidor público fazer a melhor escolha. Dito isso, aí o doutor Noel Baratieri aqui no chat nos questiona: seguro seria para agentes políticos e cargos comissionados? Quais as hipóteses que estariam tuteladas, tutelada a expressão dele, né? Cobertas ou protegidas por essa modalidade de seguro? E nos parece que sim, até das nossas conversas anteriores, né, Márcio? Não é necessariamente para o servidor que fez concurso público e tem lá a sua estabilidade. Quando o doutor Noel fala em agentes políticos, são os prefeitos, todos que foram eleitos ou reeleitos agora na última eleição, que tomarão posse em janeiro, governadores, enfim, quem tem mandato concedido pelos cidadãos brasileiros, né? E com eles todo o aparato de cargos de confiança, ou cargos comissionados, que também passam a ocupar temporariamente uma condição, entre aspas, de servidor público, estarão à disposição e farão a gestão da coisa pública. Se eu bem entendo, a gente um produto desse poderia compreender tanto aquele concursado quanto o agente político e os comissionados. Correto, Márcio? Olha, Peri, corretíssimo. E eu vou te dizer o seguinte, do outro lado aqui deve ter quem trabalha com a gente no mercado de seguros, os caras devem estar rolando agora assim, falando, meu, esse Márcio, esse Peri, eles estão assim, alucinados, né? Porque a palavra, eu acho que alucinado, eu acho que eu estou alucinado sim, pela possibilidade que a gente tem aqui, porque não é só o concursado que a gente está conversando, tá, ok? São todos. Por quê? Quando você pega qualquer apólice hoje existente, né, é um risco excluído. É isso. Se você tem um relacionamento com o governo, se você é uma empresa, olha, você não precisa nem ser prefeito, cara. Você não precisa nem ser vereador, nada. Se a sua empresa tem um relacionamento com o governo, você já tem uma exclusão na sua apólice. Pode olhar. Ou uma outra deve ter uma exceção. Não quero ser aqui taxativo, até porque não conheço todos os produtos do mercado. Mas uma ordem de grandeza diz o seguinte: se você se relaciona com o governo, você tem uma exclusão se houver alguma investigação, alguma coisa nesse sentido, porque o histórico que a gente viveu e vive no país, né, justifica isso, infelizmente, né? Mas o que a gente está buscando, Peri, é realmente essa inovação e esse oceano azul. Se a gente olhar o plano de investimento, de infraestrutura, de hoje a 5 anos, independente, cara, que o governo que ficar ou não, se a gente pegar isso, o país como nação, olhar isso e falar, olha, para a gente crescer, o país para desenvolver, tem que ter esse investimento. Quem vai colocar o investimento? Se a gente olhar o crescimento do passado, de 2010 e tal, cara, assim, é muito dinheiro público ali, né, de infraestrutura e tal. Então, a gente tem que olhar para as empresas, para as pessoas que se relacionam com isso e buscar uma solução de seguro. E há algum tempo atrás, eu fui procurado, eu tenho grandes parceiros da região Nordeste, né, do país, eu fui procurado por um deles para desenvolver um seguro para prefeito, para vereador de uma região lá. Cara, eu trouxe aquilo, tem uns 5 anos que eu trouxe isso debaixo do braço e fui buscar. E olha, te garanto que não consegui a resposta e a cobertura para isso. E eu, na época, também falei, isso aqui não vai dar certo. Mas hoje, olhando o mercado, olhando um pouco o mundo e a América Latina, a gente já descobriu mercados que oferecem essa solução, tá, Peri? Então, respondendo, sim,
A ideia é ser além do concursado. Márcio, eu te ouvindo, duas observações que me parecem interessantes. Porque quando falasse agora esse pessoal lá te pediu para desenvolver um produto, ou então com os colegas do mercado segurador que talvez estejam pensando nos devaneios do que a gente está falando, por que isso, né? Porque existe um grande preconceito em relação ao serviço público em geral, e que é falso. Na grande maioria, os servidores públicos, obviamente, estamos falando do Brasil, a imensa maioria são pessoas probas, são pessoas corretas, que, no entanto, estão numa estrutura tradicionalmente retrógrada, para usar essa palavra, né? Um modo de fazer totalmente diferente da atuação na iniciativa privada. É absurdamente diferente. Como eu tenho a oportunidade de atuar perante o poder público e também na iniciativa privada, é gigantesca a diferença. Mas isso não é um problema do indivíduo, às vezes é do ambiente cultural, do serviço público cá entre nós. E aí, esses pré-conceitos que a gente vem falando. Bom, muito bem. Aí, recentemente, por esse nosso novo governo, foi editada uma lei, a Lei de Liberdade Econômica, né? Que é fantástica, né? Não tem nada de inovador e tal, mas é bom que é um documento que consolida algumas premissas sobre as relações entre o poder público e a iniciativa privada, administrador, administrados e assim por diante, muito importante. E eu acredito que essa lei tem um potencial de dar uma rejuvenescida, mas a gente sempre volta a um ponto inicial, que é uma questão cultural, né? Eu gosto de falar com alguma frequência, que o Carlos Drummond de Andrade, ele tem um poema que ele fala: os lírios não nascem da lei. Quer dizer, a lei, na minha leitura, claro, poética, a lei por si só não basta para mudar um país, para mudar uma nação, para mudar um hábito, né? Tudo isso passa por uma mudança cultural. E, no fim, essa nossa live é um pouco para lançar uma ideia de uma mudança, né? Trazendo um instrumento que possa contribuir de forma indireta, um pequena migalha, um pequeno ponto, para destravar essa questão relacionada ao que hoje em dia se chama do medo na administração pública, né? As coisas ficam engessadas por conta do receio, como a gente já falava lá desde o começo. Daqui a pouco, ter mecanismos de reduzir esse receio, este medo, é uma forma importante de contribuir numa nova cultura relacionada à administração pública. Por que não, né? E até aproveitando esse ponto, eu vou te devolver. Quem seria o segurado? Quem seria o estipulante? Quem seria quem num seguro com o servidor público? A Prefeitura de São Paulo, o Estado de Santa Catarina, ou onde for que estiver no Brasil? Seria o segurado? Seria o estipulante? Seria o tomador? Como é que ficariam essas figuras? Quem pagaria por um seguro como esse? Como é que tu vislumbra tudo isso? Ou o próprio indivíduo faria a sua própria contribuição? Faria isso via sindicato de servidores, associação de servidores? Como é que tudo... A gente está especulando, né? Ou refletindo sobre a questão. Como é que tudo isso poderia ser equacionado? Ô, Peri, eu tenho a seguinte visão, né, cara? Eu penso assim, para a gente cortar o caminho da credibilidade, de criar a lead e tudo isso, eu entendo que o caminho mais curto seria realmente a gente buscar, né, conversar com associações, entidades aí do funcionalismo. Eu acho que esse seria o caminho mais curto, né, demonstrando para eles quais são as vantagens do seguro, esse custo de defesa, a grande vantagem do mutualismo. A questão principal, né, que assim, a pessoa não compra o seguro de defesa, custo de defesa, porque ela acha que ela vai cometer algum erro, que ela vai fazer algo nesse. Não, é o contrário, né? Não é que ela compra o seguro, eu vou comprar o seguro porque as pessoas vão desconfiar de mim, né? Já que eu tenho seguro, eu também agora estou liberado a fazer qualquer bobagem. Não é isso. Não é isso. Isso a gente tinha essa cultura muito
da questão da medicina. O médico, no passado, ele tinha muito essa cultura. Não, eu não vou comprar seguro porque eu não erro. Não, eu não vou comprar seguro porque eu não quero criar a indústria do seguro, a indústria da indenização. Cara, o Brasil, a gente tem um judiciário aqui é tão maravilhoso que aqui a gente não teve a indústria do dano moral, como existe em outros países, porque o dano moral também é uma cobertura garantida pelo seguro. Em outros países, se você tem a festa do dano moral. Aqui no Brasil, não. O judiciário, as decisões limitaram o dano moral a uma quantia X. Não é para você lucrar, é para você... O seguro tem essa ideia de você reparar o prejuízo, reparar, né? Princípio indenizatório, né? Exatamente. Então, quando você repara isso sem almejar lucro, sem obter lucro, não é essa a ideia. A ideia é proteger o segurado, no caso aqui que a gente está debatendo seria o servidor, protegê-lo do ato dele, involuntário, né? Que ele pode, em algum momento, se ver numa investigação, ele tendo que se defender de alguma coisa, e eu acho que é muito comum. É muito comum. Eu acho que quanto mais democrática a coisa, mais possibilidade, quanto mais, né, não se fala tanto de transparência, quanto mais transparência, mais você vai ser investigado. Isso é natural, né? Então a ideia é essa, não é que ele vai comprar o seguro, eu acho que o primeiro ponto é esse, né? Não é que o seguro está lá porque eu vou cometer um erro, não é isso. Talvez para desenvolver um produto com essas características, ele passa por alguns acertos conceituais, né? Tu falaste agora há pouco sobre ato involuntário, mais cedo o ato doloso, são questões muito caras, né? Ou preocupantes para a atividade do segurador, o ato doloso, a má-fé e todas essas grandes questões. Mas eu chamo a atenção que, volto a dizer, insistir de forma muito categórica, a imensa maioria dos servidores públicos, imensa maioria, são pessoas corretas, não há a menor dúvida sobre isso. O problema é que elas tomam as suas decisões, assinam documentos, dão autorizações e assim por diante, com base no direito, né? Infelizmente, o direito não é uma ciência exata, né? Ele permite margens de interpretação, ele permite margens de ponto de vista diferente, especialmente no direito administrativo, e um ponto importante trazer que é a lei de improbidade, né? Que é uma lei recheada de princípios. Às vezes se comete uma irregularidade, digamos assim, se afronta a lei não por violar uma regra clara, mas um princípio, que é um conceito aberto. Meu caro, você está agindo contra a moralidade administrativa. O que significa isso? Né? Há um esgotamento legal. Bom, para voltar ao ponto, às vezes o servidor público toma uma decisão consciente do que está fazendo, bem avalizado em pareceres, em jurisprudência ou na própria lei, mas isso não invalida a possibilidade de ele ter que responder o processo por conta de algum agente externo que cumpre o ônus legal de controlar ou fiscalizar a administração pública e entender, não, eu penso diferente. Aqui em Santa Catarina, a gente teve uma grande questão recente relacionada a conceder ou não aumento a uma determinada categoria de servidores. O governador deu, com base em precedentes, mas isso não quase sofreu impeachment. Resumindo um pouco a história, né, bem abreviada, mas chegou ao limite de quase ele sofrer impeachment. Mas tudo passava por isso. Um ato válido em atos anteriores, mas que quase descamba em tudo isso. Por quê? Por conta do tal da moralidade administrativa. Eu acho que é um assunto que a gente lança a ideia, mas a gente tem que voltar ao tema. Tá. A gente tem alguns minutos ainda, Peri. A gente tem mais uns 15 minutos. E aí o ponto é o seguinte, Peri. Quando você estava falando, eu estava pensando umas coisas aqui, né? Prefeito seguro, né? Você perguntou, como seria a venda? Como seria o canal, a associação? Como que a gente pensa? Né? Como que a gente distribuiria isso?
quando alguém interessado, né, que a gente fala que tem essa dor, quiser comprar, como é que ele liga para mim? Como é que ele liga para o Peri? Para onde que eu corro, né? Como que a gente resolve isso? É o seguinte, Peri, eu penso assim, a gente vai ter que organizar isso, como no seguro, a gente vai ter que organizar isso por risco. Então, a gente vai ter que escalar, a gente vai ter que fazer um score e classificar risco 1, risco 2, como qualquer seguro. Vamos classificar isso e vão ter diferentes condições e preços, assim, porque também não é justo uma pessoa que não tenha tanto poder de decisão ou tanta questão de exposição política pagar o mesmo preço. Então, assim, eu acho que, atuarialmente, a gente tem soluções para isso. E como a gente atingir isso, daí como a gente oferecer isso. Então você falou, tem gente que vai entrar 4, 5 anos e logo sai, né? Então, o cara que tem a carreira de 20 anos, ele não pode ter o mesmo preço de uma pessoa que entrou 4, 5 anos, né? Que aí que vai estar o maior risco ou não vai estar o maior risco, não sei também. Precisa estudar muito isso e aprender muito com o próprio, com eles, né? Com os interessados. Eu acho que isso é um bate-bola que vai ter que vir muita conversa, né, deles, né? Muita demanda para a gente chegar numa conclusão ideal para todos. Mas eu vejo assim, quem tem um cargo, né, que fica 4, 5 anos, ou que é nomeado, eu acho que esse vai ter um tratamento diferente, não sei se é melhor ou pior, vai ter um tratamento diferente do que aquele que está lá, né? Porque eu penso o seguinte, que minha cabeça aqui, né, pelo que eu vi, pelo que eu já andei por aí, a grande discussão eu estou aqui, vamos supor que eu seja um cursado, eu estou aqui 15, 20 anos, e eu tenho que ficar canetando e segurando a vontade do outro, como você disse aí no exemplo. O governador veio aqui. Claro, está dentro do princípio, o seguro também é baseado dentro do princípio, né? Princípio da boa-fé, princípio da legalidade, são vários os princípios. Então, assim, Peri, o ponto eu acho que ele é bem importante, a gente tem que focar, né? Fazer o score, identificar o canal de venda, o estado, a região, porque o Brasil é tão grande, cara, e cada um tem a sua particularidade, não é isso? Certo. Então, eu acho que esse é um caminho. Qual vai ser o limite segurado, né? Porque tudo tem uma importância segurada, né? Quanto que eu deveria de contratar no limite segurado? Claro, isso a gente vai ajudar de novo. Para quem não conhece os termos técnicos, vamos pegar de novo o exemplo do seguro de automóvel. O cara tem um carro dele, o seguro de responsabilidade civil contra terceiro. Tem 50 mil reais lá. Se o cara bater num carro de 50 mil reais, maravilha. Mas se ele bater num carro que hoje, muitos carros na rua custam 100 e tantos mil reais, dançou, a seguradora vai pagar 50 e ele vai ter que tirar a diferença do bolso. Então, a ideia é essa, né? A gente vai ajudar a levar dentro da experiência, do custo de defesa, dos honorários, do custo de peritagem, de peritos, a gente vai ajudar a estabelecer um limite segurado, uma coisa bem fácil, né? Tem que ser fácil, né? Online, uma coisa que se compre automaticamente, dentro de uma associação, dentro do sindicato, né? Eu costumo dizer isso, né, Márcio? Se o objeto, se o escopo de um produto, de um seguro, inclusive, ele é bem claro, a comercialização dele pode ser muito fácil, pode ser eletrônica, enfim, a tecnologia está aí para isso, mas desde que exista muita clareza do que é que está se trazendo em termos de proteção. E aí eu volto a cumprir o meu papel de desmistificar algumas questões. Quando tu falaste em importância segurada, ou né, qual seria a proteção dada pelo seguro. Bom, o que a gente está falando, em outras palavras? Qual é o montante que a seguradora reservou para pagar para o Márcio Guerreiro, caso ele tenha que buscar mecanismo para a sua proteção e para a sua defesa por um ato dentro do seu âmbito de atuação na administração pública, né? E claro que o seguro trabalha com mecanismos de delimitação disso, mas... Então, no seguro de automóvel, geralmente é o 100%, 110% da FIP Isso. Em relação ao casco, ou 100 mil, 150 mil para dano corporal, dano material, e assim por diante. Aqui não seria diferente.
Mas eu acho que é importante fazer uma referência que, já que a gente está falando custos essencialmente de defesa, uma boa referência é a tabela da OAB, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as seccionais dos estados, editam normas não digo padronizando, mas fixando no mínimo um piso ou um valor justo de remuneração, é um critério, né? É claro que não se deve praticar abaixo da tabela da OAB, mas é um cenário, uma pacificação, um standard, um padrão mínimo, mas que pode ser majorado. E esse é um bom exemplo de como precificar não, na verdade, estabelecer coberturas, garantias, proteções adequadas ao segurado, né? Então ele pode saber de antemão, se amanhã depois eu precisar de um advogado administrativista para responder uma ação de improbidade, ele entra lá no site da OAB, abre lá e, digamos, vê lá, custa R$20 mil. Muito simples. Vai no corretor. Olha só, eu quero uma proteção de R$50 mil. Quanto é que isso vai me custar? E aqui a gente já começa, voltando àquele ponto anterior, sobre ver as vantagens, né? As vantagens de ter um mecanismo de seguro para tal situação. E lembrando também, e aí já mudando de assunto, porque às vezes quando se fala sobre seguros em determinados meios, gera a impressão, às vezes o seguro pode gerar falsa impressão de que ele é um mecanismo que estimula comportamentos desviantes, né? No ambiental, que é um tema que eu gosto muito, o pessoal costuma dizer, o seguro pode servir como uma carta branca para poluir. Negativo. Né? É justamente o contrário. E voltando ao nosso ponto, ter um seguro que proteja em caso de, para defesa na seara, em razão da atuação na administração pública, jamais será um estímulo a adotar comportamentos ilegais, improbos, imorais ou o que seja. O seguro nunca estimulou, pelo contrário, ele tem mecanismos internos para evitar que isso aconteça. Não é? E aí poderíamos falar longamente, mas volta ao ponto, que não é bem o nosso objeto da live discutir as características do seguro. Mas, Peri, você tem um ponto aí muito importante, cara, porque assim, o conceito do seguro que a gente está falando aqui, essa evolução que a gente está trazendo, e aquela questão que a gente falou lá no começo, de se é caro ou é barato, se a gente trouxer essa característica da gestão do risco, porque o seguro, o que ele faz? Ele te traz a exposição do risco, todo mundo sabe que é a teoria do risco e tal, mas ele te traz a exposição do risco, te faz refletir sobre o teu risco e te dá ferramentas, né, para você melhorar isso. Ferramentas que ele vai tirar onde? No aprendizado com outros casos. Por quê? A gente pode ter ajudado, defendido um colega, um funcionário, né, um gestor público. E assim, aquela prática que ele cometeu, como você mesmo falou aqui, cara, que é uma questão muito baseada em princípio, e talvez ele fez aquilo interpretando o princípio, e a gente pode ajudar com a experiência de outros, trazer para o grupo segurado toda essa ferramenta de conhecer, olha aqui o risco, a exposição aqui, que é essa gestão do risco que acontece no ambiental em qualquer outro lugar, né? Você traz ferramentas para melhorar aquele risco, né? Eu acho que esse é um bom gancho, Peri. Sem dúvida. Mas volta àquela questão que a gente falava mais cedo também, né? De criar uma cultura financeira, uma cultura de precaução, uma cultura de responsabilidade consigo, responsabilidade com o terceiro, enfim, seguros aparecem muito nessa cena que os seguros se desenvolvem, né? De uma preocupação consigo, com os seus e com os outros. E, enfim, eu acho que a gente deu a nossa contribuição, Márcio. O que eu tinha pensado era isso. Eu acredito que muitas dúvidas ficaram para quem nos assiste, mas a ideia, eu acho que era essa, né? Era lançar uma ideia e que venham reflexões para a gente aprofundar se é um mecanismo que vale a pena ser desenvolvido no Brasil. Se alguns outros países
igualmente latinos, possuem mecanismo de transferência de risco, como seguros. Para esse tipo de exposição, por que não isso ser válido aqui no Brasil? Não atenta à moralidade, não atenta a nenhum princípio da administração. A Constituição tem o famoso LIMP, né? Você recorda disso, tempo da faculdade, Márcio? Que são os 5 princípios da administração pública que estão lá na Constituição. LIMP, o primeiro da legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de economicidade. Essa é a base da administração pública e tudo que a gente falou até agora não viola, não fere, não agride nenhum desses comandos. Pelo contrário, a solução, para usar uma expressão da moda, empoderar o servidor público para que ele possa realizar o seu compromisso perante a administração com maior tranquilidade. Né? E se houver uma incomodação futura, tiver que responder a um processo, e lembrando, ponto fundamental, né? Fato de alguém responder a um processo não significa que ele seja culpado de nada. Ele é só no final de presunção de inocência, isso é sagrado, isso é maravilhoso, né? Então, ter um mecanismo para resguardar esse indivíduo. Lembrando que, só para reforçar, quando eu disse o fato de sofrer não significa que a pessoa seja culpada, às vezes é briga política, às vezes é conflito entre indivíduos que já foram amigos e depois viraram inimigos dentro de um determinado grupo. Isso é muito comum, é da vida humana, né? Ou então chega um promotor novo na cidade, que é famoso também, e às vezes é uma questão de ponto de vista, não significa que a pessoa é corrupta ou que a pessoa teve um comportamento desviante. Às vezes é a interpretação sobre a lei. E para isso que é importante uma boa defesa técnica, e para viabilizar isso é que está a ideia do Márcio Guerreiro de desenvolver um mecanismo de seguro, não é isso? Perfeito, é isso aí. E, mais uma vez quero te agradecer, mas a conversa é essa, agradecer quem participou aqui com a gente, já deixa aí a opinião também, se quiser e tal, a gente corre atrás, né, Peri? Mas, Peri, eu acho que é isso, cara, a ideia, assim, a gente já estudou, corri um pouco atrás aqui, já vi que no México tem muita coisa parecida, tem um produto lá para isso, lá no México, a gente está fazendo um levantamento aqui, é isso, a ideia é proteger e agregar valor, trabalhar junto com o segurado, aí, que no caso, o futuro segurado, que vão ser os servidores, ou quem se relaciona também, não só o servidor, mas quem se relaciona com o governo. Eu acho que é importante também dar essa tranquilidade, né? O seguro, a ideia é trazer ele no CPF mesmo, cada um possa comprar o seu, ou através de entidade de classe, associação, sindicato, a gente está vendo o melhor modelo, e eu acho que é isso, Peri, eu acho que tem muito por falar aqui, né? A própria questão da multa que é imposta, né? No caso de dólar, etc. Mas, enfim, do próprio funcionalismo, né? Dentro da própria legislação ali. Então, assim, cara, eu acho que fica aqui o agradecimento. Vamos continuar conversando, trabalhando. Já consultei o mercado lá fora, já estou trabalhando no Resseguro nessa colocação. O clausulado, já compartilhei com você também alguma coisa, né, Peri? Então a gente já tá aí a passos largos desse tema. Avançado, é isso. Maravilha, Márcio. Obrigado pelo convite. Foi muito construtivo, enriquecedor. Uma boa semana. Para você também, cara. Obrigado aí, tudo de bom. Todos nós. Tchau, tchau. Um abração. Tchau.